Aleluia. Verso 23, ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Versículo 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Jesus Cristo está sendo bem incisivo, Jesus Cristo está sendo bem pontual, ele está dizendo ai, e quando ele diz ai, o ai de Deus dói, mas em nome de Jesus, ainda há tempo para alinhamento, porque aquele que vem ainda não veio, ainda há tempo para conserto, ainda há tempo para arrependimento, e a palavra é arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Ele quer encontrar uma noiva santa. Ai de vós. Verso 29, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles em derramar sangue de profeta. Estão se levantando, e está muito claro, os falsos profetas estão se levantando e os verdadeiros estão sendo mortos. Mas isso faz parte do cumprimento da palavra. Só que como ministra da palavra de Deus, eu libero neste altar: levantar-se-ão aqueles que suportarão a rejeição, vão suportar a perseguição, vão suportar o abandono, vão suportar a mentira e continuarão pregando a verdade. E quando ele vier, entregarão os frutos na mão do Eterno, dizendo: valeu a pena derramar sangue, valeu a pena chorar, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, porque o céu te espera. Estão matando os verdadeiros adoradores, estão tirando os verdadeiros pregadores, está se levantando os falsos profetas, e eles já estão aí, influenciados e influenciando e dizendo para a igreja o que ela quer ouvir. Escute-me, você não veio aqui para ouvir o que quer, você veio aqui para ouvir o que Deus quer falar com você. Você veio aqui para ouvir que o teu Senhor, Ele está voltando, e Ele está bradando nos quatro cantos dessa terra: há uma igreja verdadeira, há dos 7.000 que não se dobraram, há dos 7.000 que não se curvaram, há dos do Senhor que ainda paga preço em jejum e oração, ainda tem homem e mulher, oh glória, ainda tem verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. O primeiro alinhamento, o Senhor está falando aos ministros para com a sua igreja. Escribas e fariseus, vocês têm a responsabilidade e estão fazendo de forma errada, mas vocês prestarão conta diante daquele que vem. Amém, igreja? Amém. Vamos prestar conta diante dele. Segunda classe de pessoas para quem Jesus está falando, agora ele vai se reportar ao mundo, e isso no capítulo 24. Depois que Jesus Cristo fala disso tudo sobre os escribas e fariseus e declara os 8 ais que eles viveriam, os discípulos se aproximam de Jesus, e no capítulo 24 eles começam a dizer: mestre, nos fale quais são os sinais que há de acontecer, que vão anteceder a tua vinda. E aí Jesus Cristo, ele vai começar falando, e olha como é que é interessante. Se você olhar o capítulo 24 comigo, lá no versículo 4, Jesus Cristo começa a responder aos discípulos assim, ó:
Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Nenhum escriba, nenhum fariseu vai te enganar, em nome de Jesus, porque você terá cautela, estará alicerçado na palavra, vai conhecer a palavra, responder pela palavra, decidir pela palavra, orar pela palavra, louvar pela palavra, caminhar pela palavra. Então ninguém vai te enganar. E ele vai começar dizendo, Jesus respondeu e disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E aí agora Jesus vai falar como estará o mundo. O mundo estará em guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, a violência crescendo. Então presta atenção, primeiro ele fala aos seus ministros, ele exorta os seus ministros, e agora ele vai falar de como está o mundo. O mundo estará assim, o amor vai se esfriar, e por causa disso muitos começarão a apostatar da fé, e nós estamos vivendo isso. Estamos olhando para a promessa da sua vinda de forma totalmente desanimada. Estamos olhando para a promessa da sua vinda de forma totalmente cansados, abatidos, sobrecarregados. Mas aquele que vem vai te renovar nessa noite. Aquele que vem vai derramar alívio sobre você nessa noite. Mas presta atenção, porque ele deixou claro qual é o estado que o mundo estará. O mundo estará de violência em violência, de maldade em maldade. Você vai olhar para a direita, vai ver gente tombando. Vai olhar para a esquerda, vai ver gente caindo. Mas ele está dizendo, olha, não tenha medo. Isso é necessário que aconteça. E isso aponta o meu retorno. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Está caindo do teu lado 1000, está caindo do teu lado 10.000. Isso é prova de que ele está chegando. Então você tem que se manter de pé. Mantenha-se de pé. Segura na mão dessa mulher e fala, fica firme. Fala para ela, fica firme. Quem aqui em oração não tem sentido o peso da batalha espiritual que tem se travado nesses dias? Oramos, jejuamos, choramos, e parece muitas das vezes, que a gente está clamando e o clamor não sobe. Parece que um príncipe da Pérsia está sobre a nação, impedindo as orações, tentando e esperando nos fazer desistir. Mas aquele que vem renova tuas forças nessa noite. Aquele que vem vai derramar a armadura do céu sobre você. Capacete! Você não vai dar mais ouvido às vozes estranhas. Ele vai colocar a couraça da justiça, e o teu coração de adorador vai permanecer olhando para Ele, adorando a Ele. É noite de alinhamento. Ele vai colocar o cinto da verdade, e a palavra diz que nada pode contra a verdade senão a própria verdade. Tentarão te ludibriar, tentarão te enganar, mas você caminhará, porque lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus, e luz para o teu caminho é a palavra do Senhor. E Ele te conduzirá em meio às trevas, e a palavra diz ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, Ele está contigo. Jesus Cristo no capítulo 24 vai dizer como é que estará as nações. As nações estarão justamente da maneira que estamos vendo hoje. É tomada de território. A vida ficou banalizada. O amor está se esfriando. Irmãos e irmãs, é algo tremendo. Antigamente, quando você via uma confusão na rua, as pessoas corriam para apartar, para separar. Não, era chamada até a galera do deixa disso. Na minha época o nome era galera do deixa disso, hoje eu não sei. Não para com isso, deixa disso, hoje não. Olha como é que a frieza está entrando.
Quando começa a ver uma briga, uma discussão, telefones se levantam para filmar. E colocam isso para poder ver quantas visualizações depois foram vistas. Eu peguei, eu filmei, mas entrar no meio, separar, trazer a verdade, trazer a centralidade, isso está fugindo da humanidade. O Senhor fala no capítulo 24, teremos fome, pragas, pestes, doenças, mas Ele fala também que isso é necessário que aconteça. Pastora, eu queria que a senhora me dissesse coisas boas para eu esperar a vinda dele. Não, eu sou profeta da verdade, meu irmão e minha irmã. Eu estou aqui para dizer para você, vai ficar difícil, vai apertar, a igreja vai ser apertada, porque ele diz no versículo 9, então hão de vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então, olha a voz clamando no deserto, e então virá o fim, e ele vem. E ele vem. Mas olha o que ele está já ensinando no capítulo 24 para a igreja. Se prepara, porque vão te perseguir, vão te abandonar, vão falar mal de você, vão te julgar. Mas ele está dizendo, você tem que perseverar. Você tem que perseverar. Olha para ele e diz, perseverança. Sabe o que é perseverança? Você sabe o que é perseverança? Sabe o que é? É suportar dores. A pessoa perseverante é a pessoa que tem condição de suportar dores. Eu declaro que você vai suportar as dores, e você vai perseverar até o fim. Até o fim. Vai ser até o fim. Você não vai parar pelo meio do caminho, mulher. Você não vai parar pelo meio do caminho, homem. Você não vai parar pelo meio do caminho, jovem. Você vai perseverar até o fim. E vai pregar o evangelho, vai falar do amor de Cristo, vai testemunhar e salvar almas para a honra e para a glória do nome dele. Ele vai dizer no capítulo 24 de como estará o mundo e como o mundo vai tratar a igreja. Capítulo 23, ele exorta os seus ministros, aqueles que deveriam cuidar. No capítulo 24, ele alerta de como o mundo vai tratar a igreja. O amor vai se esfriar, e isso vai tentar entrar aqui também. De pessoas dizerem, vou orar por você, e não ora nada. De pessoas falarem, eu vou na tua casa, e não vai nada. Irmã, presta atenção, eu não estou falando que às vezes não acontecem situações que nos impedem. A batalha no campo espiritual, ela está tão acirrada, que o inimigo tem se posicionado, até para a gente receber socorro está sendo difícil. Porque Satanás tem se posicionado de uma maneira justamente para aquele que está esperando socorro, para aquele que está esperando o resgate. Olhe e veja, disse e não veio, falou e não fez. Mas em nome de Jesus, aquele que persevera, aquele que avança, vai contar testemunho. Milagres. Antes dele chegar, ele vai gerar na tua vida milagres.
Antes dele chegar, ele vai gerar através da tua vida milagres. O mundo não entrará em você, mas você vai impactar o mundo. E por onde você passar, saberão que estou indo. Lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. Tinha tudo para desistir, tinha tudo para abandonar, mas olha o louvor que ele está entoando, olha a adoração que ela está entoando. Ela está dizendo que não adora ele pelo que ele faz, ela não tem fé pelo que ele faz, ela tem fé por quem ele é. Ele é Salvador, ele é Remidor, ele é Libertador, ele é Rabone, ele é Senhor, ele é Pai, ele é amigo, ele é Consolador, ele é General de Guerra, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o noivo, ele é o noivo, adornando a noiva, alinhando a noiva. Oh, aleluia! E ele virá. Mas ele disse como o mundo estaria e como o mundo se projetaria para a sua igreja. O que aconteceria com a igreja? E o que o mundo, como o mundo olharia para a igreja? Oh, Senhor. Mas no capítulo 25, ele vai falar agora diretamente para a igreja. Capítulo 23, ele fala para aqueles que deveriam cuidar e não cuidam. Capítulo 24, ele fala de como estaria o mundo e o que o mundo e como o mundo se projetaria para a sua noiva. E no capítulo 25, ele vai falar de como estará a sua noiva antes da sua vinda. E no capítulo 25, oh, Senhor, e eu quero que você abra comigo. Eu quero ler com você. Verso 21. Capítulo 25, perdão, a partir do verso 1. Ele diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Digam, se apagam. Fala, se apagam. Fala, mas não apagou. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vendem e comprai-o para vós. E tendo ela ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam paradas entraram com ele, preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Amado, tem dia, tem hora, ele vem, mas não tem nada marcado na agenda. Eu quero fazer menção do verso 8, e eu quero agora fazer uma junção do capítulo 23, 24 e 25. Muitas daqueles que são chamados à salvação, por estarem olhando para dentro do templo e vendo homens e mulheres que deveriam cuidar e não cuidam, falsos profetas, pessoas preocupadas mais com a lã da ovelha do que com a ovelha, pessoas passando a mão por cima de pecados, as pessoas não ensinando e nem discipulando. E aí essa pessoa olha para o mundo. O mundo está em sofrimento, é guerra, rumores de guerra,
Filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, o amor está se esfriando. E aí, está até adornada, está até vestida, está até esperando o Senhor. Quantas pessoas você vai conversar que você vai dizer, não, eu não sei mais nem para onde ir. Eu estou sem direção. Porque você olha para um lado, você vê homens amantes de si mesmo. Você olha para o mundo, é só violência, falta de amor. E o emocional das pessoas estão se abalando com isso. E aí, não, Jesus ainda não veio. Jesus ainda não veio. Então a lâmpada começa a se apagar. A fé começa a esvair. A perseverança começa a diminuir. O desânimo começa a entrar. A ansiedade começa a gritar. Jesus, cadê o Senhor? Jesus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Jesus, cadê o Senhor? A palavra está dizendo, em nome de Jesus eu declaro, não é hora de sair, é hora de permanecer. Não é hora de se desesperar e ir lá para fora, é hora de ficar. E você vai entender por quê. Quando vem a voz dizendo, aí vem o noivo, todas se levantam, se prepara, mas as imprudentes olham e diz, não tem azeite. Não tem azeite, está se apagando. Ainda não apagou, está apagando. Sabe qual é o problema? É querer ir buscar na hora que não deve. A hora de buscar é agora. Está apagando, mas ainda não apagou. Está apagando, mas ainda não apagou. Você esperou até agora. Você ficou até agora. Você orou até agora. Você jejuou até agora. Você entrou dentro da tua casa até agora. A lâmpada parece que está apagando, mas o Senhor, o dono do azeite, o que batiza com fogo, o que renova, hoje Ele vai acender a tua candeia e você não vai ficar do lado de fora. Quantos estão indo para fora por olhar o que acontece aqui dentro? Quantos deixando de servir a Jesus porque está olhando para homem? Amada, amado, se você olhar para homem, você vai parar a sua caminhada. Se você olhar, você vai parar a sua caminhada. Sabe por quê? Porque primeiro, para começar, o primeiro imperfeito sou eu e você aqui dentro. Mas quando você olha para aquele que vem, e ele diz 7 vezes no livro de Apocalipse, ao que vencer, será vestido de linho fino. Ao que vencer, vai receber um novo nome enrolado em uma pedra branca. Ele diz, ao que vencer, se sentará comigo no meu trono, como eu sentei, eu venci, sentei do lado do trono do meu Pai. Ele diz, ao que vencer, vai comer da árvore da vida. Ao que vencer, não vai sofrer o dano da segunda morte. Então, se a tua lamparina está se apagando hoje, se você está começando a olhar as circunstâncias, porque você vê que tem até erro no altar, tem erro lá no mundo, tem erro daquela que está do teu lado, mantenha-se na marcha da oração. Hoje é noite de alinhamento, hoje é noite de parar de olhar para o lado, hoje é noite de olhar para o alto, que é de onde vem o teu socorro. Hoje é noite de voltar os teus olhos para lá, porque o céu vai se abrir. É de lá que vem a resposta, é de lá que vem o renovo, é de lá que vem o conserto. Entrega o pastor na mão do Senhor, o Senhor vai acertar com ele, vai alinhar ele. Começa a orar pelo mundo, porque ele tem poder para fazer milagres acontecer lá fora e fazer com que eles entendam que o Senhor da terra ainda está no controle. Os homens de autoridade não estão no controle. Quem está no controle é aquele que está sentado no trono, aquele que governa, aquele que está dizendo para a igreja, escute, mantenham-se, porque eu estou vindo para buscar a minha noiva. É noite de alinhamento, é noite para voltar
voltar ao primeiro amor. É noite para voltar ao ministério. É noite para parar a fofoca. É noite para começar a parar de amaldiçoar. É noite para começar a abençoar. É noite para deixar de ser fonte de água amarga para ser fonte de água doce e começar a ver a gente bebendo da fonte que sai de você. E bem-aventurado é aquele que for encontrado, olha para ela e fala, trabalhando. Tá trabalhando, preguiça. Tá trabalhando, preguiça. O capítulo 25 vai continuar dizendo, e olha que coisa linda, meu Deus. O mestre vai continuar dizendo que o reino dos céus, e ele vai dar a parábola dos 10 talentos. Irmão, irmã, para com isso. Para dizer que você não tem chamada e que você não sabe para que você nasceu. Eu vou te dizer, no livro de Isaías fala, para que você nasceu? Talvez você não saiba ainda qual é o teu ministério, isso é outra coisa. Mas o teu nascimento, eu vou declarar para você porque está no livro de Isaías. Ele diz que ele criou todos que ele criou para o louvor da sua glória. Vamos lá, vamos começar então, vamos lá. Eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei o que eu vou fazer, então tá. Começa adorando o Senhor. Tem adorador na casa? Tem adoradora na casa? Então começa a dar glória, começa a dar aleluia. Eu quero ouvir, você nasceu para o louvor da glória dele. Você nasceu para adorar a ele. Você nasceu para bendizer o nome dele. Você nasceu para ser testemunha dele. Você nasceu para, através da sua vida, ele mostrar que ele é Deus. Pastora, mas eu quero fazer algo antes que ele venha. E aí a parábola dos 10 talentos continua a dizer, para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. Você percebe que o problema não está em não ter? Você percebe que as 5 virgens tinham a lamparina, ela tinha azeite, só que estava apagando, e elas cometem o erro de sair da posição, porque o noivo chega. Porque, presta atenção, a Bíblia fala que assim que elas saíram, ele chegou. Se elas se mantêm ali, ele chegaria. E aquela lamparina daria. Está se apagando, mas não apagou. Fica, ora, jejua. Aí percebe que na parábola dos talentos, a essência do ensinamento é o mesmo. Eu dei 5 para 1, dei 2 para 1 e dei 1. Esse 1 vai lá e enterra. Ela começa a apagar, enterra. Só que o Senhor virá. E ele vai pedir conta do que ele te entregou. Ele vai pedir conta do talento que ele te entregou. Mas pastora, a senhora acabou de falar que se eu não sei qual é o meu talento, o meu chamado, é para eu ser adorador. É exatamente isso. Sabe o que está acontecendo com a igreja? Por causa do mundo, por causa dos falsos profetas, por causa do esfriamento do amor, a igreja está calando a adoração. O clamor tem cessado. Irmão, vem para a consagração. Quando você olha, tem 3, tem 5. Irmão, é noite de santificação. Quando você olha, tem 10, tem 15. Mas eu quero declarar que nesse tempo, e esse congresso é profético, vai virar uma chave aqui no Porto Novo. Vai virar uma chave no reino espiritual. De todos que aqui estiverem, aonde chegar essas mensagens, aonde chegar a adoração desse lugar, vai virar uma chave, e o clamor da igreja se levantará nessa nação, aleluia, e nações serão impactadas para a glória de Deus, e vão perguntar o que aconteceu. Um avivamento começou no Porto Novo, uma pregação começou a ser pregada, o deserto começou a ouvir a voz de novo da igreja, e a igreja continua dizendo, e está dizendo o quê?
O noivo vem nas nuvens de glória. A porta do céu se abrirá e você vai entrar para a glória de Deus. O Espírito está gemendo com gemidos inexprimíveis. Se levanta, tem almas caídas no inferno. Se levanta, volta a orar, volta a louvar, se apresenta, me dá uma vassoura para varrer o templo, deixa a cantina por minha conta, vai visitar quem? Eu vou também, mas você não pode levantar a voz de oração, não tem problema, eu estou como coluna, eu fico do lado, porque se levantar alguma coisa, terá um exército expressivo, haverá um exército expressivo, haverá um exército expressivo. Chega, chega, desânimo caia por terra, cadeias de tristeza se arrebentem agora. A noiva se levanta e tem azeite na lamparina. A noiva se levanta e vai ser encontrada trabalhando. Sopra vento do Espírito, sopra vento do Espírito, levanta os caídos nessa noite. Limpa e limpa, limpa, limpa o teu altar. Limpa, limpa o teu altar. Haverá restauração no altar. Haverá pregação verdadeira no altar. Limpa, limpa, Senhor. Passa em revista o teu rebanho. Passa em revista o teu exército. Vai alinhando a tua vontade. Não deixa ninguém ficar de fora. Abra os ouvidos, o coração e a mente nessa noite. Ele vem, mas você precisa se alinhar, você precisa estar preparado. Pastora, como é que eu me preparo? Seja obediente. O Espírito Santo está te chamando na madrugada e tu não levanta. O Espírito Santo está te chamando a voltar e você não volta. Hoje é noite de retorno. Até os perdidos dentro da casa do Pai hoje se acharão e haverá festa no céu. Por quê? Porque quando ele chegar, ele não vai te encontrar caída, ele não vai te encontrar caído, ele vai te encontrar adorando. Pastor, eu estou sem força. Hoje o Espírito te visitará. Hoje o escudo da fé vai brilhar no teu braço. E todos os dardos inflamados do maligno cairão. E sabe como é que eu consigo te ver? Sabe como é que eu consigo te ver? Eu consigo te ver com a armadura resplandecente da eternidade, oh glória. E você em marcha de fé, e dizendo a palavra, é de fé em fé, e de glória em glória. É de fé em fé, e de glória em glória. É de fé em fé, e de glória em glória. É de fé em fé e de glória em glória. Na minha casa não está nada bem, mas é de fé em fé e de glória em glória. No meu trabalho não está nada bem, mas é de fé em fé e é de glória em glória. A minha saúde não está bem, mas é de fé em fé e de glória em glória. Levantaram falso contra mim, mas é de fé em fé e é de glória em glória. Me abandonaram na hora que eu mais precisei, mas é de fé em fé e de glória em glória. Falaram aquilo que eu não fiz, mas é de fé em fé, é de glória em glória. Eu me dediquei tanto e esqueceram de mim, mas é de fé em fé e é de glória em glória. Estão rindo da sua fé, estão declarando que o tempo da resposta ainda não chegou, mas você vai de fé em fé e de glória em glória. É fé para viver glória, é glória para poder fortalecer a fé, é fé para viver glória e é glória para fortalecer a fé, é fé para viver glória e glória para fortalecer a fé. E você, em nome de Jesus, o Espírito me mostra a sua mão estendida a uma mulher.
E essa mulher não está segurando na mão dele, porque ele a perdoou, mas ela não se perdoa. O Espírito Santo está te dizendo hoje, mulher, a minha mão está estendida. Hoje a escolha é tua. O guilhão de Satanás está posicionado, mas a minha mão está estendida. A palavra diz, operando Deus, quem impedirá? Romanos capítulo 8 diz, quem é que pode te condenar se Deus já te absolveu? Quem é que pode te condenar se Cristo já te perdoou? Em nome de Jesus, o inimigo está trabalhando para ver você como está, e esperando a volta do Messias para que você seja condenada, mas você não vai ser. Porque hoje, em nome de Jesus, você vai segurar na mão do Senhor e você vai sair desse lugar. Eu sei quem é, irmão, eu sei quem é. Todas as vezes que ela tenta levantar, ela é algoz de si mesmo. O Senhor já declarou que perdoou, mas ela diz, não, eu não posso. Eu não sou merecedora. Eu tenho que continuar aqui. E o céu está dizendo, sai daí, porque eu já peguei tudo, joguei no mar do esquecimento. A mão está estendida. Deus quer te usar como profetisa nessa terra. Ele está vindo, mulher de Deus. Ele está chegando e você precisa apresentar o teu talento multiplicado, não enterrado. O Senhor disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ele está chegando, você precisa estar alinhado. E foi isso que o Espírito falou para mim, em toda a elaboração da mensagem. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? O Senhor disse, eu quero alinhamento. Alinhamento, porque a minha chegada está, eu estou vindo, e a minha igreja precisa se alinhar à minha vontade. Hoje é noite de alinhamento. Hoje é noite de olhar somente para Jesus. E eu quero nessa hora, em nome de Jesus, se coloca de pé. Se coloca de pé. Eu posso descer. Oh, aleluia. Aleluia. Não, eu quero ficar aqui porque eu quero tocar. Você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Essa condenação vai cair por terra hoje. Mataram teu ministério, a tua chamada. Você não está se vendo nem mais como esposa, como mulher. Em nome de Jesus, permita-me tocar em você hoje. Haverá um alinhamento, e quando Jesus chegar, vai te encontrar alinhada com Ele. Eu te convido, vem aqui na frente em nome de Jesus. Aquelas que precisam hoje ser tocadas pelo Espírito Santo para viver um alinhamento na vontade de Deus. Aquelas que estão vendo seu ministério sendo golpeado, sua família golpeada, em nome de Jesus. Eu vou vir até mais para cá porque eu quero tocar em você. Eu quero tocar em você nessa noite. Permita-me tocar em você, mulher. Em nome de Jesus, vem aqui na frente. A lâmpada está apagando, mas ainda não apagou. A lâmpada está apagando, mas ainda não apagou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de